Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para aprender cada vez mais a sua palavra, trazendo para os nossos corações coisa que edifica, coisa que nos torna melhor. Eu quero falar nesse vídeo aqui para todo aquele que deseja ter um ministério saudável, que almeja o episcopado, que quer ser um obreiro na casa de Deus, que tem alguns irmãos que eu conheço, que tem grande desejo de servir a Deus, e isso é louvável, é muito bom que realmente os irmãos tenham esse desejo de servir a Deus, porque a obra de Deus precisa. O Senhor Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos, de alguns requisitos que o ministério exige. Exercer o ministério no reino de Deus, na casa de Deus, entre a igreja de Deus, não é apenas chegar lá na frente, pegar um microfone, começar a falar qualquer coisa, falar qualquer pensamento da maneira que quer. Não, não é assim. Ser um obreiro precisa ter primeiro preparo. É bom entender que o apóstolo Paulo, depois que ele teve encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele ficou ainda um bom tempo aprendendo a palavra de Deus, conhecendo o Senhor que se apresentou a ele no caminho de Damasco, para só depois ele vir exercer o ministério. 14 anos aproximadamente, depois que ele se converteu a Cristo, que teve aquela experiência gloriosa, foi que ele veio a começar o seu ministério no meio dos gentios. É claro que Paulo, desde aquele momento em diante, a partir dali, ele leva uma vida de consagração, uma vida de santidade, pregando a palavra de Deus para todo lado, mas Paulo só enfrentou mesmo a situação forte e poderosa depois que ele estava preparado, estava pronto, porque apesar dele ser criado aos pés de Gamaliel, um ministro do templo, um doutor da lei, o Saulo de Tarso era um homem muito bem preparado. Tá? Tinha conhecimento de filosofia, conhecimento da teologia da Torá, do Antigo Testamento. Era um homem excelente. Paulo foi uma escolha maravilhosa que o Senhor Jesus fez e deu de presente para a igreja e para as nossas vidas hoje. E quem quiser seguir as suas pegadas, quiser seguir os seus exemplos, deve também fazer como ele fez. Nós vamos falar aqui da escola que prepara o obreiro para a obra de Deus. A primeira escola que um obreiro deve frequentar é a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é considerado o método mais simples e mais eficaz e excepcionalmente seguro para se ensinar a palavra de Deus. Todas as palavras que são pronunciadas na escola bíblica são submissa à autoridade pastoral, ao pastor da igreja que está presente ou não, ou representado na sala da escola bíblica. Ele vai orientar os seus obreiros a fazer um bom trabalho, ensinando o povo a palavra de Deus. Eu quero, amados, aqui ler na carta de Paulo, na segunda de Paulo a Timóteo, que é um verdadeiro tesouro de conhecimento e instrução para nós do ministério. Paulo diz a Timóteo assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o também a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contenda de palavra que para nada aproveita, mas são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, é fantástico, é esplendoroso, é maravilhoso você entender aqui. Paulo dá aqui uma aula maravilhosa, né, poderosa, sobre o ministério de um obreiro. O que um obreiro precisa para ter um ministério saudável? Primeira coisa, ele tem que se fortificar na graça. Ele tem que se fortificar na graça a fim de que não seja enganado, a fim de que não ensine achismo na igreja. Ele fala também sobre o sofrimento do obreiro. O obreiro tem que estar preparado para o sofrimento. As pessoas pensam que ser ministério é só glamour. É só subir lá no púlpito, sentar nas primeiras cadeiras, ficar diante da multidão, recebendo elogios. Irmãos, isso aí não é ministério. Receber elogio não é ministério. Procurar lugar de destaque não é ministério. Procurar fama não é ministério, tá? E ministério é aflição, é sofrimento, é empatia. Ministério é você entender a dor do outro, entender o sofrimento das ovelhas. Jesus disse: acalma as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, ministério é isso. Ministério não é o que muitas pessoas pensam, que vou fazer um curso teológico, vou decorar muitas palavras bonitas, rebuscadas, e vou falar na igreja palavras que a igreja não entende, para que as pessoas me admirem e achem que eu estou bem posicionado e que eu vou merecer crédito por isso. Não, nada disso. Isso não é ministério. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é pecado. Ministério é entender. E quando você aceita a chamada para ser um obreiro na casa de Deus, você está sendo desafiado para sofrer as dores de Cristo. Ter as marcas de Cristo é sofrer as dores de Cristo, pelas almas que se perdem, por aquelas almas que Satanás engana, tá? Então, é necessário que entenda isso. Então, Paulo fala para ele no versículo 3, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Se alguém não sabe sofrer no ministério, não é um bom soldado de Cristo. Depois ele fala sobre a militância. Alguém que milita no reino de Deus, ele não pode se embaraçar com coisa dessa vida. Que tipo de coisa? Eu conheço obreiro que é corintiano. No dia que tem um jogo do Corinthians, ele não vai na igreja. Tem um campeonato de Corinthians, pode ter congresso na igreja que ele não vai. Em primeiro lugar, já não podia ser obreiro, porque é um idólatra. Tá? Não podia ser obreiro por isso. Então, são coisas, irmão, insuportáveis, coisas que não dá para aceitar. O obreiro do Senhor, ele tem que ser divorciado do mundo, tá? Ele tem que ser divorciado do mundo e não casar com a vaidade, tá? Permanecer um servo de Deus, temente, humilde, submisso no reino de Deus. E ele diz assim, olha, se você milita, não se embarace com o negócio desta vida. Se você não se embaraçar com o negócio dessa vida e você precisar de subsídio para militar no reino de Deus, a igreja do Senhor terá prazer em subsidiar você. Com certeza vai ter prazer. Agora, o que a igreja não deve fazer é subsidiar aventureiro. Pessoas que querem ter carreira de pregador. Isso não. Digno é o obreiro do seu sustento.
é justo que o obreiro receba a retribuição pela sua despesa que ele tem no reino de Deus para fazer a obra de Deus. É para isso que existe dízimo, é para isso que existe ofertas na igreja, para sustentar o serviço do ministério. Agora, queridos, é uma coisa muito importante aqui. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Antes, porém, no verso 7, ele diz: considera o que eu estou te falando. Não despreza a minha palavra. Considera o que eu estou te falando, porque o Senhor Jesus vai te dar entendimento em tudo que você precisa para ser um bom obreiro. Agora, deixa eu te falar. Deus não abençoa o acomodado, o preguiçoso, aquele que tem ventre preguiçoso, mente preguiçosa. Passa o dia inteiro ocupado com coisas do mundo e quando à noite vai pregar um evangelho de última hora, vai pregar uma mensagem sem inspiração. Não, Deus não abençoa assim. Então ele diz, lá embaixo no 14 e no 15, traz essas coisas à memória. Quer dizer, você deve se lembrar disso. Você não pode esquecer disso. Isso tem que estar na sua memória. Esse ensinamento tem que estar na sua memória. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, empunhar uma Bíblia e sair por aí pregando a palavra de Deus, você tem que trazer esses ensinamentos apostólicos à memória, tá? Ou seja, na sua memória. Você tem que se lembrar disso para ser um bom obreiro. Aí no verso 15 ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O grande apóstolo, ele prossegue a palavra, o ensinamento, dizendo assim, você deve evitar os falatórios profanos, evitar aquelas conversas fúteis. O obreiro tem que ter postura, o obreiro tem que saber se apresentar perante o povo. O culto do obreiro começa no momento em que ele põe o pé na beira da calçada para entrar no templo. Todo mundo já está de olho nele. Tá? O obreiro tem que se apresentar publicamente, saber o que fala, saber como fala, pensar no que vai falar, deixar de brincadeira, de meninice, levar um ministério saudável, um ministério forte. Não fazer comparação idiota, comparação tola. O tolo, irmão, não pode ser obreiro, porque o tolo não sabe que faz mal. O melhor, o tolo, ele não sabe quando está fazendo o mal. O tolo, ele faz o mal pensando que está fazendo bem. Tá? Então, um tolo não pode ser obreiro. Para ser obreiro, tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo. Quando abrir a palavra, vai falar o que o Espírito de Deus está lhe revelando ao coração. Eu quero também trazer aqui para todos nós 12 itens importantes para o desenvolvimento de um ministério saudável, 12 itens para a desenvoltura de um ministério robusto, de um obreiro que tem personalidade, que tem categoria, de um obreiro que tem zelo pela sua chamada. Então, queridos, eu quero falar agora sobre a importância de preparar um sermão para pregar na igreja. Qual a primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar para pregar um bom sermão na igreja? Você tem que parar e dobrar o seu joelho e orar. A primeira coisa é fazer uma oração. E pergunte para o dono das almas, para o dono da igreja, para Jesus, o que ele quer falar por meio de você nessa oportunidade, nesse sermão. É muito importante você pensar nisso. Segunda coisa, o seu sermão deve ter um tema. O tema é a palavra mais forte do texto que você lê. A palavra é o conceito mais importante, tá, no texto que você lê. É importante que você aprenda isso. Se você não sabe separar do texto que você leu a palavra mais forte, a mensagem central daquele texto que você leu,
para você fazer um comentário periférico em torno daquela palavra, então é melhor você se preparar. Você ir para uma escola bíblica, fazer um curso básico em teologia, se preparar para poder ir para frente do povo. Segunda coisa, o sermão deve ter um título. O que é o tema? É composto de no máximo 2 palavras, estourando aí 3 palavras. Então, o tema, por exemplo, eu vou ler Lucas 16, o rico e Lázaro. Tá? Qual que vai ser o meu tema? Eu tenho vários temas ali. Eu posso dizer assim, venha Cristo antes que seja tarde. Eu usei quanto? 5 palavras, muita coisa. Mas eu vou dizer assim, a última chance. Aí eu dei um tema. A última chance de um homem. Aí dei também um tema, baseado em Lucas 16. Aí eu vou dar um título. Depois da morte, nada mais poderá ser feito. Aí eu vou dar um objetivo. Eu tenho que colocar um objetivo. Eu vou dizer para o público assim, meu objetivo nesse sermão é demonstrar a urgência de entender o Evangelho e se converter a Cristo Jesus para escapar da condenação do juízo final. Bom, esse é o meu objetivo. Esse meu objetivo também posso usá-lo como introdução daquilo que eu vou falar. Então, eu devo ter consciência disso. Primeira coisa, oração. Segunda coisa, uma leitura exegética de textos periféricos que tem relação com aquilo que você leu nesse momento em que você vai para a frente do povo para pregar. Você deve escolher alguns conceitos e dissecar, e explicar bem esses conceitos. Não vai abrindo porta, e depois você não fecha nenhuma, e você vai acabar se enrolando nesse sermão, e vai terminar o sermão, a igreja não glorifica, a igreja não se alegra, não adora o Senhor, você acha que Deus não usou você, mas a verdade é que você não soube escolher um tema certo para falar para a igreja, e a mente das pessoas ficou confusa, e você não teve um bom resultado. Então, é importante você escolher um assunto, falar daquele assunto bem falado, a fazer a abordagem periférica que tem a relação com o texto que você leu, e aí você encerra, faz uma oração, agradece a oportunidade e humildemente devolve o microfone para o seu pastor. Se você sentir que não tem mensagem, não vá para o púlpito. Não vá para o púlpito para encher linguiça. A igreja não é obrigada a escutar qualquer coisa. A igreja quer ouvir a palavra de Deus. Tá? Através de um pregador. É lógico, é óbvio. Através de um pregador. E a igreja vai glorificar a Deus e vai louvar a Deus pela vida daquele pregador que sabe o que está fazendo. Terceira coisa. Ensinar, examinar, quero dizer melhor, examinar seu coração para sentir o que o Espírito de Deus está te revelando sobre aquilo que você leu, sobre o tema que você leu, sobre o texto que você leu. Não seja presunçoso ou presunçosa de acreditar que, porque você conhece um pouco da vida de alguém, de alguma pessoa da igreja, essa palavra que está vindo é para aquela pessoa. Você não sabe. Você não conhece o coração de ninguém. Mal você conhece o seu coração. Então pregue a palavra de Deus e deixe Deus falar com as almas. Deixe Deus falar com as pessoas. Não coloque sua opinião particular naquilo que Deus está inspirando você para falar. Quando o Espírito Santo está usando as nossas vidas, vai acontecer conosco a mesma coisa do que aconteceu com aqueles irmãos a caminho de Emaús. Eles estavam com Jesus e quando Jesus falava, o coração deles ardia. Se Jesus está falando com você, o seu coração vai arder. Tá? Seu coração vai arder. Se não está ardendo, vai orar. Vai se dedicar à oração.
Escuta a chamada de Deus para a oração. Deus vai chamar você para a oração. Não fique demasiadamente ocupado com coisas que não têm relação com o seu ministério, para que na hora de você pregar, você tenha ouvido a voz do Espírito de Deus. Número 4. Fazer aplicação pessoal sem impor às pessoas o seu modo de pensar. Você deve confiar que Deus é que vai repartir a cada um como quer. Você está pregando, você está falando, você está aplicando aquele texto na vida humana hoje. Aplicar esse texto na humanidade, na vida da humanidade, nas condições humanas do dia de hoje. Não pode pressupor que alguém está precisando daquilo ali. Você tem que pregar confiando que Deus vai distribuir a cada um como quer, porque só Ele conhece os corações. Número 5. Consultar obras que tenham ensinamentos saudáveis sobre as Escrituras Sagradas. Consultar obras que tenham ensinamento saudável. É bom você adquirir uma Bíblia que tenha uma boa tradução, como eu já disse. Olha, tem Bíblia que pode ser bonita, a capa é bonita, o livro é bonito, mas o interior é incompreensível. É uma coisa, uma aberração que fizeram com a palavra de Deus nessa versão. E tem outras que é um livro feio, aparentemente é feio, não é tão bonito, mas o que importa no livro não é a sua capa, o que importa é o seu conteúdo. Tá certo que a capa leva para o conteúdo, mas muitas pessoas impõem uma Bíblia dessa daqui, aí vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu um séquito, né? Isso está correto? O que é um séquito? Um séquito é uma multidão, uma miríade de pessoas que estão em volta do trono. Mas aí vai ser assim, uma tradução bonita, mas que vai dizer assim, a aba das suas vestes enchia a casa. Eu fico imaginando uma pessoa que usa uma roupa que a aba da roupa dela enche a sala da casa onde ela está. Que tradução é essa? Tá? Até você explicar para o seu ouvinte que a aba das suas vestes significa todas as pessoas que estavam à volta do Eterno, essa pessoa já vai ter mais dificuldade para entender. Então, quando você lê a palavra séquito, que significa multidão, muitas pessoas reunidas num só lugar, é muito mais fácil. Primeiro, você tem que ser um bom discipulador. Saber como discipular as pessoas, tá? Para você pregar um bom sermão, você precisa ler obras. Importante. Precisa ser amante da leitura, tá? Para aprender a ser um bom discipulador. Tenho aqui, ó, O Discípulo, uma obra boa também. Outra coisa, você tem que cuidar da mente. Um bom pregador precisa cuidar da mente. Eu recomendo o Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury, Inteligência Socioemocional. É uma obra fantástica, maravilhosa. Quer dizer para você que eu não estou ganhando nada dele para apresentar essa obra. Eu li, foi bom para mim. Eu quero dizer para você que um bom livro você nunca termina de ler. Porque quando você chega na última página, você quer voltar na primeira para examinar coisas que você leu e já faz algum tempo. Fazer também anotação. Você vai observar que aqui tem um relatório num papel extra, tá? Do meu entendimento do texto que eu li, a fim de que eu tire maior proveito do estudo que eu estou fazendo. Então, o pregador deve ser, acima de tudo, um estudioso da palavra de Deus. Até quando um livro é meio duvidoso, eu tenho aqui o grande conflito. Olha, acontecimentos que mudarão o seu futuro, mas você tem que tomar cuidado, porque não é toda obra que aparece numa discoteca, não é toda obra que aparece numa biblioteca que pode ser confiável e você tomar as palavras dela como verdade. Tem muita coisa boa aqui, mas quando você termina de ler esse livro, você está vendo que ele foi escrito simplesmente
não somente para apresentar os conflitos que o Evangelho sofreu através da história, mas também que é tendencioso, pretende levar o leitor para uma determinada denominação. Isso não é Evangelho. Outra coisa que um bom pregador precisa é conhecer sobre seitas e heresias. Eu tenho aqui Babilônia, Religião dos Mistérios. Muito bom mesmo. Antiga e moderna, a Babilônia antiga e a Babilônia moderna. Eu fiz aqui uma encadernação simples, porque esse livro não tem mais na banca. Fiz uma encadernação simples, mas ele tem em PDF. Tá? Você pode procurar em PDF, escreve lá Babilônia, Religião dos Mistérios na pesquisa do Google, e ele vai apresentar para você. Muito bom. Um monte de coisa boa. O obreiro precisa ser amante da leitura, precisa se dedicar ao estudo e, acima de tudo, saber falar. É importante saber falar. E, acima de tudo, saber como falar e saber para quem falar. Olha só isso aqui, que coisa maravilhosa. Ganhei de presente esta obra aqui. E esta obra é fantástica, é maravilhosa. O tema, discipulando a contemplação. Como discipulando com contemplação? Como é que você contempla? É você ver o Evangelho acontecendo, é você se admirar, ser um admirador de Jesus, ser um admirador do texto, se maravilhar com as coisas que Deus faz, permitir se emocionar e se alegrar com o aprendizado do Evangelho, que dará para você o crescimento do seu ministério. Eu peguei aqui algumas obras da minha biblioteca para apresentar aqui nesse vídeo, para inserir para vocês, porque a gente aprende muita coisa lendo. Aprendemos 93% daquilo que sabemos ensinando. Então é bom você ler e ensinar o que você lê. Você aprendeu, você lê e ensina. É muito bom. Então, amados, um bom obreiro precisa ser um amante da leitura. Precisa ser alguém que gosta de ler, que quer crescer. Se você quer crescer no ministério, você precisa ser amante da leitura. Número 6. Adquirir o hábito da leitura é indispensável. O que significa adquirir o hábito da leitura? Uma pessoa tem hábito de leitura quando ela lê como bebe água, quando ela lê como se alimenta, quando ela lê como dorme, quando lê como anda. A leitura tem que ser uma coisa natural na vida de um obreiro. A leitura não pode ser um fardo na vida de um obreiro. A leitura precisa ser uma coisa gostosa, ele tem que gostar de fazer. Porque se ele não gosta de fazer, ele não aprende. Quem não gosta de ler, quem não gasta tempo lendo a Bíblia, vai pregar o quê? O que uma pessoa que não lê a Bíblia prega? Ela prega o que ouviu, né, de outros, pega vídeo aí no YouTube e adquirir o hábito emocional do pregador. Tudo bem, pode ser que Deus esteja usando esse pregador com toda essa veemência, mas eu já vi muita pessoa falar bobagem na hora da veemência. Muita pessoa que acha que dar gritos, que dá pulo, que dá murro no púlpito, é unção do Espírito Santo, não tem nada a ver. Unção é poder. Transmitir a palavra com poder é transmitir uma palavra que primeiro transformou a minha vida e, através da minha ministração, vai transformar a vida de outras pessoas que estão me ouvindo. Então, isso é poder. Tá? Poder é isso, ó. Ter domínio próprio. Um obreiro tem que ter domínio próprio. Você tem domínio próprio, você tem força de vontade, você tem hábitos saudáveis, você é um homem de Deus, é um homem que ama a sua esposa, que cuida bem do seu lar, que cuida bem dos seus filhos. Isso é poder. Tá? E é poder de Deus isso. Isso, na hora que você estiver pregando, isso vai refletir na vida das pessoas. Precisamos tomar cuidado, porque senão, quando nós estivermos pregando, a nossa vida lá fora
vai estar gritando diante das pessoas, impedindo elas de ouvir nossas palavras. Número 7. Ter respeito pela opinião diferente sobre o mesmo assunto. Entenda que Deus opera tudo em todos. Então devemos ter respeito pela opinião diferente que outra pessoa possa ter acerca daquilo que nós estamos falando. Não, ninguém é dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. Não sabemos tudo. Precisamos ter humildade. Um grande obreiro, um excelente ministro, é alguém que tem humildade, que é capaz de resistir às tentações, que é capaz de tomar decisões certas, é um homem responsável, é um homem que cuida bem da sua vida financeira, é um homem que cuida bem dos seus compromissos financeiros, um homem que toma emprestado, mas paga. Se não puder pagar, procura o credor e pede condições de prazo. Mas seja um homem de Deus, seja alguém que tenha uma vida ilibada. Isso é muito importante. Não estou falando aqui que uma pessoa que, para ser um obreiro, precisa ser um Deus. Não, não é nada disso. Não é dizer que, não, você não pode cometer nenhum erro. Não, não é. Todos nós erramos. Todos nós somos passivos de erro e podemos, com certeza, vamos cometer algum erro. Mas devemos confiar no Senhor Jesus, devemos ser humildes, confessar nossos erros e consertar nossa vida. E não viver uma vida de mentira, uma vida de engano, tá? Enganando as pessoas. Deus sabe de tudo, irmão. Deus está vendo nossas vidas. Ele sabe onde nós andamos, o que nós pensamos, conhece nossos caminhos melhor do que nós mesmos. Número 8. Escolher uma versão fiel aos originais das Escrituras Sagradas. Tem pessoas que pensam e escolhem uma versão mais moderna por conta do linguajar, das palavras diferentes, mais, como se diz assim, mais técnica, mas isso não quer dizer nada. Você tem que entender que a palavra é a palavra é o verbo é o verbo. É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Não podemos adquirir, é inconcebível pregar com a Bíblia na linguagem de hoje. Tá? Nem sei se podemos dizer que a Bíblia, na linguagem de hoje, é Bíblia. Aquilo é um livro que é colocado nas bancas, na livraria, para render lucro, para ganhar dinheiro, porque é barato, é uma encadernação chula, é uma coisa barata. Então, as pessoas se empurram aquilo, mas não é a melhor versão. Linguagem de hoje não é a melhor versão. E a propósito, a humanidade não está evoluindo, ela está caindo. Tá? A humanidade não está evoluindo, porque nós dependemos da mídia, do computador, para tudo. Nós temos dificuldade de memorizar as coisas. O filósofo grego Sócrates, 590 anos antes de Cristo, ele não escreveu uma letra. Ele dizia que se escrever faz com que a pessoa não pense, que as pessoas não decorem, não aprendam. Ele não escreveu nenhuma letra. Quem escreveu os trabalhos de Sócrates foi seu discípulo, Platão. Ele escreveu. Tanto é que existe dois Sócrates na filosofia. Existe o Sócrates de Sócrates e o Sócrates de Platão, que é aquilo que Platão achava que Sócrates teria feito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou só citando como um exemplo para continuar a minha abordagem aqui. Está aqui no item 9, que eu vou falar agora. Ser responsável com os compromissos em seu ministério local. Ser responsável em seus compromissos no ministério local. Será que essa sede que alguns obreiros têm de pregação itinerante está relacionada com um desejo saudável de fazer a obra de Deus? Ou será que tem outra coisa envolvida aí? Eu quero desenvolver um ministério ou uma carreira profissional? Eu estou pregando para ser visto por Deus, instrumento de Deus, para que Deus transforme vidas? Ou eu estou pregando porque eu quero me projetar
a um grande púlpito, a um grande povo, e quero que meu nome seja lembrado depois daquilo. Ora, vamos às palavras de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, é preciso entender isto. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vou dar um testemunho aqui bem rapidinho. Eu tinha pouco tempo de convertido, fazia aí aproximadamente uns 4 ou 5 meses que eu tinha me convertido. Mas como eu era muito dado ao hábito da leitura, lia bastante, desde 9 anos de idade que eu leio o Novo Testamento, a minha conversão explodiu assim na minha mente, explodiu as revelações bíblicas a ponto de não me deixar dormir direito, né? De tão gostoso que era, de tão maravilhoso que era. Recebi um convite de um pastor amigo e mandaram-me uma carta para pregar. Eu visitei meu pastor e sentei na cadeira na frente da mesa dele. Vou guardar o nome dele aqui, não vou dizer o nome dele por respeito. E disse assim, pastor, eu recebi esse convite para pregar e gostaria de saber se o senhor me libera. Ele pegou a minha carta, olhou um envelope assim, como esta carta aqui. Pegou a carta, olhou, jogou para lá, em cima de uns livros que ele tinha na mesa, como tenho esses daqui agora, e disse assim, o senhor terá muito tempo para representar a igreja. A visão desse homem é que quando um obreiro saía para pregar fora, ele estava representando a sua igreja, representando o seu pastor, representando o seu ministério. Então ele era um enviado para contribuir com outro ministério no ofício de pregador. Olha que coisa nobre, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Bom, eu não quero fazer crítica, eu quero transmitir conhecimento, quero transmitir ensinamento para que o reino de Deus avance cada vez mais. Número 10. Ter cuidado para não permitir que a vaidade, o orgulho religioso invada o seu coração. Entenda que maior do que qualquer organização humana é o nome do Senhor Jesus. Mas depois do nome do Senhor Jesus é o valor de uma alma. São as pessoas que estão diante de nós. Merecem respeito, merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado e merecem o nosso serviço com humildade. É muito importante entender isso. O orgulho religioso tem tomado o coração de muita gente hoje em dia. E as pessoas dão mais valor, algumas pessoas, quero dizer, algumas pessoas dão mais valor ao nome de uma instituição do que aos seus irmãos em Cristo, ao nome do Senhor Jesus. 11º, estou terminando, irmão. 11º, saber que o homem, quando se exalta, está caindo. Então, olhando bem para as palavras de Paulo, tome cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Toma cuidado para que você não seja laçado por alguém. Aprenda a ser humilde, aprenda a servir com o Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelos seus amigos. É importante entender isso. O homem, quando se exalta, está caindo. 12º, ter disposição para servir a igreja do Senhor. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, quando você for convidado para fazer um trabalho na obra de Deus, faça com alegria, faça com disposição. Se você estiver de mau humor, vai orar. Depois da oração, o mau humor vai embora. Se você tiver alguma coisa contra alguém, vá conversar com aquela pessoa. Se alguém vier falar para você de outra pessoa, diga, não, vamos chamar o irmão aqui para ouvir o que você está falando, pode ser?
Se não puder, a pessoa de quem você está ouvindo não puder estar presente, você também não deve escutar, porque isso é mal, isso é feio no reino de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que um bom obreiro da casa de Deus é um mestre de cerimônia, deve ser um bom cerimonialista, e para isso é preciso estudar. Alguns, olhando para aqueles que estudaram e caíram da graça, caíram, deixaram a igreja por algum motivo. Não, eu não quero estudar porque, olha, fulano estudou e deu nisso, isso vai me trazer, ao invés de me ajudar, vai me atrapalhar. Não, não pense assim. Outros dizem, eu não vou estudar teologia porque a letra mata. Ora, a letra que mata, que Paulo falou, é a letra da lei. Por que a letra da lei mata? Porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Então, logo, morria. Morria como? Espiritualmente. Porque estava escrito, está escrito, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Agora, o Senhor Jesus se manifestou a seu tempo para desfazer as obras do diabo. Portanto, meus queridos irmãos, obreiro, você que almeja o episcopado, excelente obra você almeja, mas lembre bem, o bispo deve ser um homem hospitaleiro, deve ser um homem honesto, deve ser um homem que cuida bem da sua casa. Cuidar bem da sua casa significa cuidar bem da sua esposa, cuidar bem dos seus filhos, amar a sua esposa, ser carinhoso com ela. Se você não cuida da sua esposa, você vai cuidar da igreja de Deus como? Se você trata mal a sua esposa, você vai tratar também mal a igreja de Deus. Exortar é uma coisa, maltratar é outra. Tem irmãos que têm, da parte de Deus, o dom da exortação, é maravilhoso. Mas tem outros que querem exortar e acabam maltratando seus irmãos. E esta maneira de exortar a igreja com raiva, isso não vem de Deus. Tá? Isso é cilada do inimigo para derrubar você da graça do Senhor. Você que veio até aqui comigo, eu quero agradecer a sua companhia, quero pedir que Deus abençoe você e você também abençoe a minha vida, deixando aí um like, tá? Compartilhe o vídeo se você gostou, indique para os seus amigos, seus irmãos, irmãos da igreja que você acha que deseja ser um bispo, deseja ser um presbítero, um diácono. Olha, está aí um grande material, muito bom para você ter nas suas mãos, para você manusear isso, tá? Esse é um vídeo que você deveria salvar e guardar para de tempos em tempo você ouvir, recordar e saber como e de que modo nós podemos exercer um grande ministério na presença de Deus. Que o Senhor esteja com você, que Adonai abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.